Na aula passada, nós trabalhamos, sobretudo, na aula passada e na outra aula também, nas aulas 4 e 5, a gente trabalhou um pouco o campo escalar, algumas variantes com derivadas superiores, discutimos a equação de movimento, como tirar da equação de campo a equação de continuidade, e a partir da equação de continuidade, como tirar a equação de variação da própria corrente. A gente deixou até encaminhada a tarefa para quem quisesse fazer. Eu não vou retomar, eu vou já entrar no campo Fermione. O Tchalca chegou, Dória. O Tchalca está aí, então vai dar uma facilitada. Obrigado, Tchalca. Você é o melhor redista, o melhor cineasta que tem aqui. Tuas aulas são impecáveis. O Tchalca filma, é perfeito. Obrigado, Tchalca. Então, eu vou passar para o campo Fermione, porque eu acho que tem várias coisas que a gente vai discutir para poder falar um pouco da equação de Dirac em forma não relativista. Então, vamos introduzir os termos. Então, como nós já falamos, nós trabalhamos bastante o caso escalar. O caso escalar é a representação trivial, spin-zero. Vamos trabalhar, então, o caso do campo Fermione, que a gente vai representar pelo campo psi, que nós já chamamos a atenção aqui, como campo, ele tem natureza grassmanniana, quer dizer, natureza anticomutante, natureza grassmanniana, e está na representação spin meio do grupo de Lorentz. Então nós já sabemos do grupo SO3. Então a gente já sabe as propriedades dele de transformação, sabemos, quer dizer, uma transformação de rotação, feita em cima desse campo. Se fizer uma transformação com de SO3, nós já sabemos que esse campo, então, ele vai no campo psi', que vai ser aqui a matriz S de SO2 em cima de psi tx. Então, essa matriz foi. Podemos localizar qual foi a importância de Dirac para chegar a esse campo Fermione? Tá, posso falar depois. Essa matriz tá certo. Essa matriz S aqui é uma matriz de SO2 e ela é parametrizada desse modo aqui, Mas a gente representa, Esse psi é um dupleto? Esse psi é um duplete, de SO2. Ele se transforma com essa matriz aqui, SO2. Essa matriz S aqui é uma matriz unitária e com determinante U. A transformação de rotação correspondente a essa matriz S e aquela transformação, a gente pode colocar aqui. Essa transformação de rotação é XJ. Essa matriz, então, aqui é uma matriz de SO3, ela faz a rotação no espaço. E aquela matriz é a rotação, é uma matriz que faz a mesma rotação, só que em cima do espinor. E qualquer vetor, então, se transforma nesse modo. Qualquer tensor se transforma também nessa matriz. Se eu pegar, por exemplo, um tensor TIJK, a transformação de rotação dele é L, RJN, RKN e LN. Então são as transformações no espaço de coordenadas, e lá as transformações correspondentes no espaço espitorial. E a relação que faz a conexão entre o setor espacial e o setor espinorial é essa aqui. A matriz S2, S Dagger, atuando nas matrizes de Pauli, S. Então, isso tudo que está aqui, 2x2, 2x2, 2x2. Então, isso aqui é uma matriz 2x2. Vai dar os elementos dessa matriz aqui e aqui o sigma J. Então, essa relação estabelece aquilo que a gente chama de um homomorfismo entre SU2 e SO3. Aqui é o lado SO2 e aqui é o lado SO3 e essa é a conexão entre eles. Quer dizer, a rotação que se passa no espaço de coordenadas, ela tem um correspondente 2x2 no espaço espinorial. Então é isso que faz a conexão do espinor com o nosso mundo. Foi por não? R é uma matriz 3x3, certo? 3x3, isso. Você falou 2
lado esquerdo é tudo 2x2. Isso aqui é uma matriz 2x2, 2x2, 2x2. Isso aqui é uma matriz 2x2. Isso aqui são coeficientes, são elementos de matriz. Tá certo? Essa relação tem que ser vista assim. S d'Águia, sigma 1. Ela vai valer para cada I separada. Então, matriz 1, S1. Então, isso aqui vai ser R1, sigma 1, mais R12, sigma 2, mais R13, sigma 3. Então, primeira relação. Então, aqui é 2x2, 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 isso aqui são simplesmente coeficientes. Depois, você vai fazer a mesma coisa para a matriz sigma 2. Tá? Então, R21, vou botar até assim, ó, R2i, sigma i. E depois, na matriz, sigma 3. Vai ser R3i, sigma i. Então, você vai somar R21, sigma 1, mais R22, sigma 2, mais R23, sigma 2. Tá claro? Então, fica 2 por 2, 2 por 2. Então, aqui são os elementos, né, linha, coluna, de uma matriz 3 por 3. Não, só isso, né? Porque a gente começa a misturar esses espaços e a gente se confunde mesmo. Então, eu só quero fazer uma pergunta. Eu sou uma pessoa galileana. tá? O que é um galileano? Ele gosta de uma observação e que a equação dele seja descrita por variáveis que são, vamos dizer, diretamente mensuradas. Sim. Quando eu faço F igual a MA, M, A, ou mesmo quando eu faço lambda igual a H sobre MV, né? Aquele comprimento de onda, isso aí. Eu sei o que é a função de onda, eu sei o que é momento, eu sei o que é constante de Planck. Então, o galileano, ele gosta de trabalhar com coisas que são bem definidas. Palpáveis, visíveis, né? Agora, vou dizer, o cara que ganhou o prêmio Nobel agora, ele está usando uma coisa aí que não é muito galileana, que é topologia. O cara, você aqui está usando uma palavra que chama homeomorfismo. Você está trazendo, por dizer, Conectando dois espaços distintos, mostrando a equivalência entre dois espaços. Mas você está trabalhando com variáveis que são fora do mundo natural. Exatamente. Então, você, a partir de variáveis fora do mundo natural, você está criando a sua composição física. Isso. O que a gente viu em aulas anteriores, né, foi que, por exemplo, se eu pegar essa grandeza aqui é um escalar, vou botar aqui, um escalar de rotação, sininha d'Águia, sininha, isso aqui é igual a psi d'Águia, psi. Então, essa grandeza aqui, ela pode representar um campo escalar. Então, eu posso ter alguma coisa escalar que seja composta de espinores, ou poderia pegar isso aqui. Eu posso compor esse objeto aqui, psi d'Águia, sigma i, psi, para cada sigma. Então, nós já vimos que a lei de transformação disso seria psi i, psininha d'Águia, sigma i, psininha. Então, isso aqui daria para nós psi d'Águia, S d'Águia, sigma i, S, psi. Por sua vez, usando essa relação aí, né, que o Gabriel perguntou, isso aqui está dando para nós R e J, psi d'Águia, sigma J, psi. Ou seja, essa grandeza aqui está se transformando exatamente no padrão de um vetor, como se ela fosse um vetor. Então, a questão é essa grandeza aqui, aqui, ó. Ela pode ser um certo vetor, você vai ver. O que vai ser esse vetor? Pode ser uma corrente, que aí é galileano, que você vai medir. Ou pode ser um fluxo de momento, pode ser um fluxo de carga magnética ou de corrente magnética. Então, o que você tem aqui, quer dizer, essa grandeza aqui é aquilo que é galileano, é aquilo que você vai medir. Por exemplo, se esse campo aqui tiver carga elétrica, essa grandeza aqui vai poder descrever o movimento das cargas elétricas associadas a esse campo. Esse campo é carregado à medida que as partículas associadas, porque essa radiação caminha, ela caminha com carga. Então, isso aqui, essa grandeza como um todo, vai representar um fluxo de carga, apesar de que essa grandeza não tenha uma medição direta. Você não vai, é que nem os quarks. Você não detecta os quarks, mas você mede o hadron, você mede o meson, você mede o bárion, mas você não tem o quark no estado livre. Então, você tem objetos formados de quarks, quer dizer, vamos dizer, os bários e os mesos são galileanos.
Você vai no laboratório, direto ou indireto, você vê. Mas o quark não é galileano. O quark você não tem condição de acesso direto. Então, eles são objetos que compõem uma estrutura composta. Isso aqui é uma estrutura composta, formada de dois férreos. Então, essa grandeza aqui, no final, no todo, essa é uma grandeza vetorial. Tem três componentes, V1, V2, V3. V1, deixa eu pagar isso aqui. Mas, por exemplo, se você comparar assim, com uma lei de Newton. Sim. Lei de Newton, você também tem uma FMA, seria um fluxo de velocidade, momento, né? Mas, digamos, aquelas entidades lá são todas, vamos dizer, galileanas. Sim. Agora, esse psi, esse sigma, é uma composição teórica. Né? Sim, pode falar o que eu estou te ouvindo. Então, quer dizer, como é que você vê, vamos fazer uma pergunta sobre o aspecto de epistemologia da ciência? Sim. Quer dizer, o que é fazer momento e o que é fazer psi barra sigma psi? Estou te ouvindo, pode deixar, já vou responder já. Então, por exemplo, isso aqui é um vetor. A primeira componente do vetor é esse objeto aqui. Ela é quadrática nas componentes do espinor. E assim vai. Posso fazer depois a componente V2, quem quiser fazer, faz, né? Coloca aqui a matriz de Pauli, sigma 2. E quem quiser fazer a corrente V3, coloca aqui. Agora, o que seria, por exemplo, uma equação de Newton para isso? Qual seria, que equação esse objeto obedece? Qual é a equação dinâmica? Como é que esse objeto evolui? Se esse objeto aqui representa uma grandeza física que é galileana, eu tenho que ter uma equação de desenvolvimento para ela. Como é que ela evolui no tempo? Como é que ela varia no tempo? Então, nós vamos tirar. A teoria de campos, ela se presta justamente a isso, a nos dar uma descrição microscópica dessa grandeza aí, que é uma grandeza composta, é um todo. Agora, como é que ela microscópica, como é que eu tiro informações microscópicas sobre ela? É o que a teoria de campo vai dar para a gente. Então, vamos lá. Vamos propor, então, nós sabemos que nós vamos formar Lagrangiano, a nossa variável do problema, a coordenada desse sistema, é uma coordenada de natureza não galileana, é uma coordenada espinorial. Então, é um tipo de objeto que o grupo de rotações não percebe diretamente. Então, eu vou querer descrever uma física para esse objeto. Então, eu vou dizer, eu tenho um campo, um componente psi-alfa, duas componentes, alfa igual a 1, alfa igual a 2. Tem esse campo aqui. E aí eu posso me perguntar, como é que eu posso, então, isso aí é um campo. Então, se ele é um campo, é uma coordenada, o meu problema tem duas coordenadas complexas, psi1 e psi2. Ele vai ter, vamos dizer, velocidade, ele pode depender do tempo. Depende, pode ter uma evolução temporal. Então, ele vai ter uma velocidade associada a ele, é quanto esse campo varia no tempo, como a gente fez no caso do campo escalar, derivada temporal do campo. Depois, eu posso tirar o gradiente desse campo também. Esse campo varia no espaço, tem uma dependência espacial. Então, eu posso medir, tirar o gradiente da componente psi1, tirar o gradiente da componente psi2. A pergunta é, esse objeto aqui é um vetor, isso aqui é um vetor, isso aqui é um espinor. Então, essa grandeza aqui, qual é a transformação de Lorentz desse objeto aqui? Então, se eu fizer uma rotação, eu tenho essa grandeza aqui, gradiente de psi-alfa. Então, essa grandeza aqui, ela tem que ser entendida assim, derivada em relação à coordenada xi do meu objeto psi-alfa de tx. Essa grandeza tem que ser pensada assim. Ele vai em relação a x1, ele vai em relação a x2, ele vai em relação a x3. É o gradiente disso. Então, como é que esse objeto se transforma sob rotação? Então, eu vou ter que di psi-alfa de tx. Vamos fazer uma transformação de rotação. Então, se eu fizer uma rotação, eu vou ter di' psi-alfa x. Tá. Se a transformação no sistema rotacionado, em relação às coordenadas rotacionadas, no sistema rotacionado, eu tenho esse objeto. Qual é a relação desse objeto com esse objeto no sistema original? Vamos lá, professor. Pois não. Você pode
Oi? Componentes. É. O que significa exatamente tirar o gradiente dele? Tira de cada componente. Tá, Você está tirando da tirou- componente. Aqui você tem esse objeto aqui tem 6 componentes. Você tem dx do psi1, dy do psi1, dz do psi1. dx do psi2, dy do psi2, dz do psi2. Sim, mas o que seria esse... Você não precisa colocar isso em forma geomatricial. O gradiente de dublete é isso aqui. Isso aqui é um gradiente. Isso aqui é um dublete. psi1, psi2. Significa é como se você fosse formar um objeto assim. Você tira o gradiente do primeiro, tira o gradiente do segundo. Então, esse objeto aqui tem 2 componentes. Esse objeto tem 3. 3 e 3, 6. Você tem um objeto de 6 componentes. Sim. Tá, isso não é... Eu não posso identificar o dublete como vetor. O dublete é um vetor, mas um vetor de que espaço? Ele é um vetor O que é um dublete? Do Fermion, o espinor é um dublete. É um dublete no espaço espinorial, não no espaço-tempo. Tá, e o gradiente dele? É um triplete no espaço-tempo. Então, você está misturando 2 espaços. É como se você estivesse fazendo uma saladinha de fruta. Você bota banana e maçã. E você vai comer todo. Triplete. Então, você tem que imaginar o seguinte, o que você vai escrever, o que você precisa no final do dia é formar um invariante de um escalar. Então, quer dizer, você pegar o gradiente de um espinor e fizer o produto escalar com o gradiente do espinor psi, por que isso aqui? O que significa isso aqui? Isso aqui significa derivar em relação ao componente xi do espinor psi alfa estar. Isso aqui significa derivada em relação a x. E olha o produto escalar no espaço de coordenadas aí. E olha o produto escalar no espaço espinorial aqui. Tá, então são a soma das 6 componentes. Isso. Aqui você tem 6 componentes e aqui você tem 6. As 6 daqui estão... Fica D1, psi1, D1, psi1. Você vai somar I de 1 a 3 e o alfa... Tá, mas o gradiente do dublete está em que espaço? Está no espaço que é um produto tensorial de 2 representações. Quer dizer, você quer que eu fale com você em matematiquês ou em língua coloquial? As tuas perguntas são de natureza mais matemática. Então, estou te respondendo de uma forma matemática. Estou fazendo um produto tensorial de 2 representações. Estou fazendo um produto tensorial de 2 espaços vetoriais. Eu estou pegando o espaço vetorial R3, que é onde fica o gradiente, e fazendo o produto tensorial de uma coisa que está em R3 por uma coisa que está em C2, que é o espinor. Tá. Esse é o espaço vetor. Beleza. É o produto tensorial. Então, o que a gente está formando é isso. Por isso que eu prefiro colocar assim, por isso, que assim fica claro que eu estou tirando as 3 componentes do gradiente de cada componente do dublete, do Fermi. Então, como que isso aqui se transforma sob rotações? Esse objeto aqui eu sei como é que se transforma. Como é que eu... Regra da cadeia. Derivar em relação a x' i é derivar em relação a xj e derivar xj em relação a x'. Isso aqui, como operador de gradiente, se transforma por rotação. Como é que eu faço isso? Então eu sei, x' aí está aqui. X', apaguei, deixa eu botar aqui. Vou apagar isso aqui. O que a gente tem que ter claro é sempre como cada objeto se transforma. Então, o que é derivar em relação a x'? Como é que o gradiente se transforma sob rotação? Ele vai ficar derivada de xj em relação a x' e a derivada em relação a xj. Isso aqui são os componentes do gradiente. Isso aqui é o dj. Tem que saber quem é esse jacobiano aqui. X', vamos dizer, x'N é R, Mn, Xn. Quero inverter essa equação. Vou multiplicar aqui por R a menos 1, Pn, x'N. R a menos 1, Pm, Rn, Xn. Então,
matriz pela sua inversa da identidade. Delta de Pn. Então, o lado direito aqui dá XP. Então, a gente chegou a essa conclusão. XP é R menos 1, mas essa matriz R, ela é ortogonal. Então, o inverso dela é a transposta dela. É o R transposto Pn, X' N. Mas R transposto Pn é RNP. X' N. Então, a derivada de XP em relação a X' N é RNP. É o que eu preciso. Então, isso aqui, a derivada de XP em relação a X' N é delta de NP. Delta de, esse que está embaixo, esse é R, né? R, então isso aqui vai ficar, seguindo aquele procedimento lá, isso aqui vai ser um R de J. Esse índice fica aqui, e esse índice é o segundo. Então, R de J. Então, a gente vê lá, lei de transformação do gradiente, D'I é RJ, DJ. Eu sei como é que o gradiente se transforma. Por outro lado, eu sei também como é que o espinhoso se transforma. Psi linha alfa, S, alfa beta, psi beta. Então, a lei de transformação desse objeto aqui, sobre rotações, vai ser R, I, J, DJ. É a lei de transformação do gradiente. E a lei de transformação do espinor vai ser S, alfa beta, psi beta, de dx. Agora, essa matriz aqui não depende de x, ela só depende do ângulo de rotação. Isso aqui é constante, é uma matriz constante do ponto de vista espacial. Então ela pode sair dessa derivada. Ela vai ficar atuando só no campo. Então, a lei de transformação daquele objeto é R, I, J, S, alfa, beta, DJ, psi beta, de dx. Então é assim que esse objeto se transforma sob rotação. Por isso que eu estou falando que é um produto tensorial. Você tem um objeto, uma transformação num espaço e a outra transformação no outro espaço. Agora, como eu estava te falando aí, Gabriel, se você pegar esse objeto aqui, DI, psi alfa star, DI, psi alfa. Vamos pegar a transformada de rotação dele. Fazer a rotação em cima desse objeto. Então vai ficar D' I, está aqui. R, I, J, e esse psi star. Então a gente vai precisar tirar o complexo conjugado dessa relação aqui. DI, psi, tirar o complexo conjugado dessa relação. Quer dizer, o R, a matriz R é real. Então o complexo conjugado dela é ela mesma. Essa matriz aqui vai ficar S alfa beta star. Os elementos dessa matriz são complexos. A matriz de SO2, a matriz é complexa. Aqui é o DJ. Então isso aqui é o D'I aí. Essa grandeza aqui, tudo linha, significa isso. Eu fiz rotação em tudo. Então D'I, então, no fundo eu estou tirando o conjugado complexo dessa relação. Tirar o conjugado complexo dessa relação é: essa matriz é real, nada acontece. Essa matriz é complexa, tira o complexo conjugado. Isso é real, gradiente, é DDX, DDX, e aqui é complexo. Então vai ficar psi beta star. Então eu tirei a primeira parte, é isso aqui. Professor. Pois não? Você não trocava nem os índices? Por quê? Tirando o conjugado complexo? Troca o não, eu não tirei o hermitiano. Eu tirei o conjugado complexo. Eu não tirei o DAG. Estou tirando o conjugado, eu estou pegando essa equação e tirando o conjugado complexo mesmo. Tá? Essa equação não está em forma matricial para eu tirar o conjugado complexo. Tirar o conjugado hermitiano. Agora esse termo aqui é R, I. Aqui eu já usei o índice J saturado. Vou botar assim, R e K. Essa equação aqui é essa aqui. É exatamente essa. Só que eu não posso retomar os índices
J e beta, porque eles já estão saturados aqui. Então, eu vou botar R e kappa, S alfa gama, B kappa, psi gama. Então, esse aqui é esse termo. Certo? E aquela equação só tendo cuidado de não retomar os índices que já estão saturados ali. I está com I e o alfa está com alfa. Agora, J está com J aqui, beta está com beta aqui, kappa está com kappa aqui, gama está com gama. Agora, R e J vezes R kappa I vezes R e kappa é a mesma coisa que R transposto JI vezes R e kappa. Então, isso aqui é o produto matricial verdadeiro. Isso aqui é R transposto R elemento JK. Mas R transposto R é a identidade. Então, a identidade JK é o delta de JK. Então, esse produto aqui, R e J vezes R e kappa, está dando para nós delta de JK. Agora, esse produto aqui, S alfa beta star, S alfa gama. S alfa beta star é S star transposta beta alfa. E aqui é S alfa gama. Agora, quando você transpõe e tira o star, você está tirando o dagger. Então, isso aqui é a matriz S dagger beta alfa. S alfa beta. Então, isso aqui é S dagger, S beta, aqui é beta gama, que é alfa gama, perdão. Então, isso aqui é S dagger, S beta gama. Mas agora, essa matriz é unitária. Então, isso aqui dá identidade. Se isso aqui dá identidade, isso aqui dá um delta de beta gama. E aí a gente tem DJ, psi beta star, D kappa, psi gama. Só que delta J kappa. Então, isso aqui fica J. Delta beta gama. Isso aqui fica beta. Agora, esses índices são saturados. Eu posso chamar J de I. E posso chamar beta de alfa. Então, você viu que esse objeto tem invariante sobre rotação. Então, isso é um escalar. Então, que para mim, mesmo que eu não saiba direito o que é o DI do psi alfa, eu sei que eu consigo formar um escalar a partir disso. Certo? Então, essa grandeza. Então, no fundo, o que eu fiz ali, aquela operação que eu fiz aqui, foi essa, a partir daqui. Eu peguei, na verdade, em termos compactos, né? Se eu quiser tirar todo esse aparato de índices, na verdade, a grandeza que eu compus aqui foi o gradiente do psi dagger escalar gradiente do psi. Entendendo que essa grandeza aqui tem que ser construída assim. DI psi alfa star, DI psi alfa. E aí eu formo um escalar. E aí, se aquilo não escalar, é um bom candidato a termo do Lagrangiano. É um escalar de rotação. Ali é um sinal de golpe. O que é entre os dois gradientes, a linha amarela? I é um ponto, é um produto escalar. É um produto escalar desse vetor para esse vetor. Tá. Então, a gente tem as opções de sempre. A gente tem as opções de sempre. Formar um Lagrangiano. Formar um Lagrangiano é formar uma energia. Alguma coisa que seja energia cinética, a energia associada ao gradiente, a energia associada ao fato do campo estar variando espacialmente, mesmo que o campo seja constante no tempo,
ele pode ter uma distribuição espacial não uniforme. E isso aí está mostrando que o meu campo tem protuberâncias, então ele tem uma energia associada ao fato dele não ter uma distribuição uniforme no espaço. E Só uma coisa, essa grandeza aí é o escalar ou é o nuclear? Qual grandeza? Essa que está em amarelo. Essa é o escalar, é aquilo que eu mostrei lá naquela parte do quadro. Ah, isso aqui é aquela grandeza. É o DI, se alfa está, DI, se alfa. Todos os índices estão contraídos, então é no escalar, não sobra índice nenhum. Tá, entendi. Tá? Então, por exemplo, a gente pode formar uma Lagrangiana que fosse tipo Lagrangiana, escalar. Alguma coisa que meça a energia cinética, vamos dizer assim, um termo que fosse, vamos dizer assim, um parâmetro, sei lá, um parâmetro A, e esse, então poderia colocar assim, algo do tipo psidagma, ponto, psidagma, esse ponto. Então isso aqui é uma velocidade ao quadrado, só que o objeto é complexo, por isso que eu botei o dado. Isso aqui na verdade é essa grandeza aqui. Psi alfa está derivada temporal, psi alfa, derivada temporal. Então é como se fosse uma energia cinética, né? Isso aí é uma grandeza real. O conjugado complexo dele é ele mesmo, mas a grandeza é real. Em inglês, formar é made of. Formado? Pode ser made of. E construir que é build up. Built up. Não tem outra palavra para formar. Formar? Nesse sentido você está falando, você fala. No sentido que eu estou falando. Para formar. Eu diria que eu poderia botar to build up é scalar. To build, pode botar a palavra build up também. To build up a candidate to kinetic energy. To build up a quantity which may be a candidate to kinetic energy. Aí você poderia colocar essa grandeza aqui. Pode ser build up, ou pode ser nesse caso eu acho que é até melhor build up. Construir uma grandeza do que formar uma grandeza. Quer dizer, na linguagem corrente do inglês você usa mais construir do que formar. Tá legal, só apagar isso aqui. Então, por Está preocupando em formar o escalar, porque o Lagrangiano é sempre escalar. porque o Lagrangiano é sempre escalar. O Lagrangiano é o quê? É uma densidade de energia. Energia por unidade de volume. Então, se é energia, tem que ser escalar. Mas se eu mudo de sistema de coordenadas, Ela não muda. não muda. Lagrangiano não muda. não muda. A energia não muda. O meio de LV2 é o meio de LV2 em qualquer sistema de qualquer rotação que você faça. A gente lembra que a gente estava pensando sempre assim. O que nós temos em mente é a ação. A ação é integral temporal do Lagrangiano. Só que para nós temos a nossa dependência no T e no X. Então a gente introduz essa grandeza aqui. Isso aqui é que vai fazer o papel do Lagrangiano. Então, essa grandeza aqui é energia por unidade de tempo. Né? Quer dizer, sempre desculpa, é energia. Energia vezes tempo, da ação, a dimensão da ação. Essa grandeza aqui, se isso aqui tudo é energia, isso aqui é energia por unidade de volume. Então, energia por volume. Quando eu faço uma rotação, a energia não muda, porque ela é um escalar. E o volume não muda, porque ele é um escalar. Então, por rotação, essa grandeza aqui é invariante. Certo? Então, por isso que eu Mas uma transformação de Lorentz, por exemplo. nós não estamos no mundo relativista. Estou falando o tempo todo que nós estamos fazendo uma teoria ainda não relativista. Se eu for para o mundo relativista, aí muda. Então, a energia não é um escalar do ponto de vista da relatividade especial. A energia é um escalar do ponto de vista newtoniano, do ponto de vista galileano, mas não do ponto de vista da relatividade. Na relatividade, a energia é a componente temporal de um quadro de força. Aí é diferente. E o módulo desse quadro diretor que não muda. Né? O módulo desse quadro diretor que não muda. Isso, exatamente. O quadrado desse quadro. Quadrado. O que é dói? Você pode dizer que a energia é uma contingência? Em que sentido assim, Guilherme? Eu sempre penso na filosofia você tem o absoluto e a contingência. Certo. O absoluto é a invariância da luz. Entendi. Desde você diz, bom, eu sou um cara que você está querendo dizer, como é que a gente olharia filosoficamente a natureza? Diz assim, então você diz, energia, como ele falou, tudo bem. O que é dessa grandeza? O que é contingência? Você entra com o termo contingência. Eu acho que para isso você tem um absoluto que se encontrou. E daí a energia é uma contingência
Então, o relativismo é a contingência. O relativismo, a chance, assim, essas coisas são contingentes. Assim. Então, a energia se torna uma contingência. E para a gente é meio brusco isso, né? Assim, falar... Isso, na relatividade, a energia se torna uma contingência. Na física newtoniana, não, ela é um absoluto. Ela é um invariante sob observação. Mas eu digo assim, o que parece, olhando como físico teórico, que paira nas alturas o absoluto da luz. Certo. E desse absoluto a gente vai tirando as coisas. Isso. Então uma coisa, a energia, por exemplo, se torna uma contingência. Exatamente. E que para a gente é muito... A gente vive talvez no mundo, todas as grandezas físicas, elas se tornam terreno. Isso não é o nosso, não é o nosso senso comum. O nosso senso comum não é o da relatividade, o nosso senso comum é galileano, vamos dizer assim, é newtoniano. Então, sem dúvida, agora se você vai para a relatividade, o único absoluto que você tem é a luz. A luz é o absoluto. Você sabe que a gente foi educado por Taylor, né? Mas a gente via muito dessa coisa meio einsteiniana. Eu acho melhor assim ver a coisa mais shakespeariana. E Shakespeare assim, entre o céu e a terra, né? Então no céu paira o absoluto da luz. E todas as grandezas que você fica falando por aqui são contingências da nossa terra. Então você está desenhando contingências fazendo da nossa terra. Certo. E uma das coisas que nos choca é essa energia que você está falando, ela se tornar terrena, entendeu? Quer dizer, contingente. E eu acho que isso é mais Shakespeare, eu acho que entende mais do que essa coisa einsteiniana, aí vai ter, quer dizer, sempre tudo para nós, né, o que vai decidir, vamos dizer assim, o que é céu, o que é terra para nós, é o nosso grupo de covariância. O que é que eu estou considerando, a partir de que eu vou tirar o absoluto e o relativo. Então, na física newtoniana é o grupo de rotação, é o SO3. Na física einsteiniana é o grupo de Lorentz, é o SO13. Aí você muda o que é, por exemplo, escalar do ponto de vista newtoniano, deixa de ser escalar, pode deixar de ser escalar do ponto de vista relativista. Assim, repetindo, seja um âmago da teoria de grupo. Sim. Eu acho que a teoria de grupo, ela estabelece o que é céu e o que é terra. Exatamente. Assim, a teoria de grupo te dá isso, ela te dá o princípio de invariância, que vamos dizer assim, é o que vai, que são as escrituras para você. E depois você vai decidir o que é terra, o que é céu, o que é terra em função desse padrão. Padrão que você tem, qual é o grupo? Qual é o teu grupo de covariância? É SO13? É SO23? É SO24? É SO12? É o grupo de antidecíter? SO decíter, 4? Você vai decidir qual é o teu grupo. Por exemplo, eu tenho um grupo G. É esse grupo aqui que vai decidir para mim qual é o meu princípio de covariância. E aí, a partir desse grupo, você vai dizer o que é céu, como você está dizendo, e o que é terra, como você está dizendo. O que é circunstancial e o que é absoluto. Mas você precisa do grupo. Tá certo? O Shakespeare, a descrição dele é entre baixo e alto. É isso mesmo. É sábio, né? E essa foi que o pessoal fala que é a revolução feita por ele, né? Porque esse pessoal do comandante, sim, eles falavam mais do alto, né? Eles não falavam do baixo conectado ao alto. Não sei se é bem isso. Por exemplo, isso aí seriam os dois termos candidatos à energia cinética. A energia cinética devido à variação temporal no campo e a energia cinética no sentido do gradiente, quanto o campo varia no espaço e o quanto o campo varia no tempo. Então seria exatamente como o caso escalar. Só que em vez de botar escalar, eu estou colocando espinorial. E a pergunta é, o caso fermiônico, ele segue o mesmo padrão que o caso escalar? Será que o caso escalar é de segunda ordem? Quando a gente tira as equações de Euler-Lagrange, vamos tirar as equações de Euler-Lagrange aqui, vamos escrever isso aqui então em forma de componente para não ter problema. Vamos fazer assim, então isso aqui significa Geiger, né? Então isso aqui é psi-alfa, derivada temporal, conjugado complexo. Psi-alfa, derivada temporal. Mais parâmetro A aqui, e aí? Derivada, relação a coordenada xi,
psi alfa, tá? E psi alfa. Então, nós já tínhamos escrito. Então, seria um termo muito simples, energia cinética, temporal e energia cinética associada ao gradiente. Fazer o princípio variacional. Vamos fazer uma variação em relação a psi alfa. Vai lá funcionalmente. Então, quem vai ser meu delta L? Meu delta L vai ser a primeira variação desse aqui. Então, vai ficar DDT do delta psi alfa estar vezes DDT do psi alfa. Estou agora explicitando a derivada temporal. DDT do psi alfa. A variação do primeiro vezes o segundo. Mais o primeiro vezes a variação do segundo. E aí a gente aprendeu na aula passada. A variação da derivada de um campo é a derivada da variação do campo. Por quê? Porque a variação é meramente funcional. Então, DDT do psi alfa. Tá lá, do delta, né? A variação desse termo aqui, então, vai ser a derivada da variação. Mesma coisa para cá. Mais a. Aí voltei. Variação do gradiente. Gradiente da variação. Mais o segundo. Mais o primeiro. Variação do segundo. Ou seja, derivada da variação. Tá, variamos tudo que podíamos. Agora, o que a gente tem que fazer? Liberar as derivadas, liberar as variações. Então, por exemplo, esse termo aqui, ó, derivada em relação a psi alfa. O que eu tenho que fazer? Truque de sempre. Boto uma derivada no total, aí vira o termo de superfície, que eu jogo fora, e faz a integração por partes. Estou integrando uma derivada. Então, essa derivada vem para cá com o sinal menos. Tirei essa derivada daqui. Por outro, você já aprendeu esse truque, né? Faz a integração parcial. Tem um termo de superfície que a gente despreza e joga essa derivada para cá. Então, ficou essa derivada e aqui vezes o delta alfa limpinho, como eu preciso. Aqui, de novo, vou integrar essa derivada apenas. Então, aqui vai ficar um sinal menos e essa derivada vem para cá. E esse termo aqui libera. Então, eu liberei esse delta psi alfa e esse delta psi alfa. Então, o coeficiente do delta psi alfa, deixa eu apagar aqui, deu para nós menos a derivada temporal, aqui, a derivada temporal da derivada temporal. Então, deu uma derivada temporal segunda, derivada temporal da derivada temporal do psi alfa estar. E esse termo aqui. Estou pegando só o delta psi alfa. Estou esquecendo a parte do psi alfa, do delta psi alfa estar, que vai ser no fundo conjugado complexo. Pega só o delta psi alfa. Esse e aquele. Então dá. E aí dá menos a Laplaciano psi alfa estar. Aí a gente agora tira o conjugado complexo dessa equação. Então vai ficar a derivada temporal segunda do psi alfa menos a Laplaciano do psi alfa. Ou seja, eu posso escrever essa equação assim. Posso botar esse A em evidência, vai ser igual a zero, eu posso escrever só 1 sobre A dt ao quadrado menos Laplaciano. Isso vale para componente psi alfa, qualquer que seja psi alfa, então eu posso botar em termos já de um dublete, vale para o alfa igual a 1 e para o alfa igual a 2 igual a 0. Então essa seria uma equação de onda, 1 sobre V2, a velocidade de propagação dessa onda, V2 seria A. Então essa onda está se propagando com uma velocidade V igual a raiz de A. Quer dizer, uma equação de onda, tipo D'Alembert, o termo de velocidade está aqui para cada componente. Então é como se eu tivesse um férmio, você está se propagando ondulatoriamente, uma equação de onda para ele. Certo? Está aqui.
Tudo bem. Aí tinha. Aí a questão. Perfeito. Isso é válido. Mas deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. Deixa eu apagar aqui. Observe o seguinte. Se eu vou para o espaço de Fourier, então isso aqui satisfaz uma equação de onda. Então ele pode ser expandido de uma base, vamos dizer assim, de ondas planas. Eu posso escrever o meu psi como sendo, sei lá, um psi zero é aí kappa x menos ômega t. Certo? Isso aqui é a solução daquela equação, só psi zero é uma constante. E aí, isso aqui vai ser, só quando eu passar essas derivadas atuando na onda plana, d2 dt2 vai ficar menos i ômega ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, menos ômega 2 sobre a. Fazendo a derivada temporal segunda da exponencial. Cada derivada temporal produz um menos i ômega. Duas derivadas vão produzir um menos i ômega ao quadrado. Menos i ômega, tudo ao quadrado, menos ômega 2 sobre a. E o Laplaciano vai produzir um i kappa. Peraí, que eu botei, eu tinha um sinal. Eu acho que eu tinha um sinal menos também, né, gente? Eu acho que estava tudo assim. Tem licença aqui. Eu acho que a minha coisa era ficava menos. Eu esqueci de colocar um sinal menos aqui. Ficava menos aqui, menos aqui. De tal maneira que essa equação ficava mais. Porque eu esqueci de botar esse sinal menos aqui. Falta mais aqui. Então aqui vamos botar mais. Se eu quiser que isso aqui seja uma equação de onda genuína, é interessante que o A seja negativo. Porque aí, se o A é negativo, né, é interessante que o A seja negativo, para poder ter uma equação do tipo. E se o A é negativo, eu posso multiplicar toda essa equação por menos, então aqui fica menos e aqui fica menos. Se o A é negativo, menos A é módulo de A. Se o A é negativo. Tá aqui. Então, módulo de A, então a velocidade ao quadrado é módulo de A. Então vamos dizer que a gente tenha feito isso, a gente esteja trabalhando com um A negativo. Pode falar. E se o A for positivo? Se o A for positivo, aí a gente vai ter um problema aqui, já vamos fechar a chave. Porque se o A for positivo, a gente teria isso aqui. E isso aqui não é uma equação de onda. Porque se ela fosse uma equação de onda, a velocidade ao quadrado seria negativa. Então, eu não conseguiria, por exemplo, eu teria um fenômeno ondulatório. Uma onda de velocidade complexa. Porque uma velocidade é como se a onda ela fosse evanescer. Uma onda com velocidade complexa seria uma onda que decai, ela não se propaga. Se a velocidade, porque no fundo você teria uma onda com frequência complexa, I ômega t. Se a frequência é complexa, você vai ter isso aqui menos. Então a onda é o que a gente chama de uma onda evanescente. Então, no nosso modelinho que a gente está construindo, o ideal é que aquele parâmetro A seja um parâmetro negativo, por hipótese. E aí eu ganho uma equação de onda bonitinha e tudo bem. Então vamos lá. Então a gente conseguiu botar o A negativo, aqui ficou módulo de A e aqui ficou menos. Então, isso aqui ficou menos ômega 2 sobre módulo de A. E aí agora, Laplaciano, IK. IK ao quadrado vai ficar menos K2, então aqui vai ficar mais K2. E quando eu tirar o gradiente dessa exponencial é IK vezes a exponencial. Mas quando eu tirar IK escalar IK, vai ficar menos K2. E aí com esse sinal menos aqui fica mais. E isso aqui tudo vezes psi zero, exponencial de blá blá blá, igual a zero. Como a exponencial não é zero e nem o psi zero é zero, quem é zero é isso aqui. Então isso aqui dá para nós que ômega 2 sobre módulo de A é igual a módulo de K ao quadrado. Ou seja, a frequência é raiz quadrada do módulo de A vezes o módulo de K. Isso aqui é a velocidade igual a onda plana, né? Igual a onda eletromagnética. Ômega igual a kappa vezes a velocidade da luz, que vai fazer o papel da velocidade para nós. Então eu tenho essa relação de dispersão. Então significa que essa onda está se propagando e a frequência dessa onda se relaciona com o comprimento de onda desse módulo. Quer dizer, ômega é 2π vezes a frequência verdadeira. Isso aqui é a frequência angular, isso aqui é a frequência propriamente dita. Raiz de módulo de A. E o vetor de onda é 2π sobre lambda.
Então a gente tem a famosa relação, né? Que dá a relação da comprimento de onda vezes a frequência igual à velocidade. Então essa onda se propaga com essa relação entre o comprimento de onda e a frequência. Então é um modelinho simples em que a gente tem essa onda. Agora, só para chamar a curiosidade de vocês, eu fiz tudo isso com uma equação com duas derivadas. Deixa eu apagar isso aqui. Depois eu vou dar uma discussão. Vamos ver que foi a proposta de Dirac. Apesar disso aqui não ser relativístico, já dá para a gente compreender a visão de Dirac na hora de construir a teoria fermiônica. Então nós estamos fazendo aqui a não relativismo. Dirac fez tudo relativismo. Mas vamos, já nesse contexto já dá para a gente sentir um pouquinho da atmosfera do Dirac. Vamos pensar o seguinte. Por que Dirac pensou isso? Vamos tentar ver, vamos fazer uma manipulação matemática muito simples e verificar que a gente reproduz esses resultados de uma outra forma. Vamos dizer que a gente fizesse o seguinte. Propor esse lagrangiano. Aqui eu propus o lagrangiano, o primeiro lagrangiano que a gente propôs foi esse aqui. Psi ponto Dagger, psi ponto quadrático, velocidade ao quadrado, energia cinética. E aqui mais um A, gradiente, do psi Dagger, escalar, gradiente do psi. Esse foi o nosso lagrangiano que deu isso tudo aqui para nós. Então ele é quadrático na derivada temporal e é quadrático na derivada espacial. Derivada temporal ao quadrado e derivada espacial ao quadrado é quadrático. Vou tentar uma outra proposta. Proposta que não seja quadrática, mas proposta que seja linear. Proposta linear. E é aqui que veio Dirac nas derivadas. Depois nós vamos debater qual é melhor e por quê. Isso é típico de Fermi. Bom, vou fazer a seguinte proposta. Vou botar um termo cinético assim. Psi Dagger vou botar mi aqui, vou explicar por quê. DDT psi. Vai ter uma derivada só, não tem derivada aqui. A derivada está toda aqui. E o outro termo vai ser mais um A, psi Dagger. Vou botar a matriz de Pauli aqui. Vou botar aqui o gradiente. E botar aqui o psi. Primeira coisa, isso aqui é o grande estudo. Isso aqui, lagrangiano é energia. Para nós, na física não relativística, na física newtoniana tem que ser um escalar. E tem que ser real, porque é energia. Então, esse termo aqui é real ou não é real? Vamos tirar o conjugado complexo. Vamos dizer que eu tivesse colocado assim. Seria óbvio colocar assim. Esse termo vezes a sua velocidade. Vamos tirar o conjugado, porque essas coisas são complexas. Vamos tirar o conjugado complexo desse termo. Psi Dagger DDT psi, conjugado complexo dele, como esse objeto aqui é um escalar, no sentido de que esse espinor aqui está deitado, e esse espinor DDT está em pé, essa grandeza aqui é um escalar no espaço espinorial. Então, tirar o conjugado complexo dele é a mesma coisa que tirar o conjugado hermitiano, porque não tem transposição, a transposição é trivial. Então, tirar o conjugado complexo de um número, isso aqui do ponto de vista espinorial é um número, é a mesma coisa que tirar o hermitiano conjugado, porque a transposição é trivial, o transposto é igual a ele mesmo. E aí isso aqui vai dar para nós DDT psi Dagger psi. Então, o conjugado complexo dele é diferente dele. Mas vamos fazer a seguinte, isso aqui está dentro do lagrangiano. Vamos escrever esse termo da seguinte maneira. Isso aqui é DDT do psi Dagger psi, regra de Leibniz, menos psi Dagger DDT. Tchau, dá para ler isso. É bem difícil, né? Vou apagar isso aqui. Menos. Então, estou escrevendo esse termo aqui, que deu diferente daquilo. Vou querer colocar mais próximo daquilo. Então, eu vou escrever esse termo desse modo, menos psi Dagger DDT psi.
Isso tudo é um lagrangiano, está dentro de uma ação. Então tem integral no tempo e integral no espaço. Esse termo aqui é uma derivada temporal. Então, uma derivada temporal dentro de uma integral do tempo. Então, do ponto de vista da integração temporal, isso é um termo de superfície. Está medindo psi dada psi no mais infinito e psi dada psi no menos infinito. E nós já sabemos que a gente despreza as condições do infinito porque a gente está querendo tirar a dinâmica só nos tempos intermediários. Então, isso aqui é um tipo de termo de superfície que a gente despreza. Eu não entendi o que for Fábio. Isso aqui é um termo de uma lagrangiana. Está dentro de uma ação. Então, você tem ddt de f. Então, quando você tirar... Vai pegar no tempo Vai pegar e no vai tempo. dar só no extremo. Vai dar só no extremo. Tá, tudo bem. É isso. E aí sobrou esse termo aqui. Então, para efeito de lagrangiano, esse termo aqui, já desprezando o termo de superfície, como você observou, despreza os termos na superfície, esse termo aqui é igual a menos psi dagger ddt psi. Ou seja, o complexo conjugado dele é menos ele. Então esse termo seria puro imaginário. Então você não pode ter uma energia puramente imaginária. Mas como é que você remedia? Botando um i. Se você colocar um i aqui, você vai colocar um i aqui. Mas aí quando você tirar o conjugado completo, vai colocar um i aqui. Mas quando tirar o conjugado hermitiano do i, vai sair menos i. Então menos i com esse menos vai dar i. Então colocando esse i aqui, esse termo fica plenamente real. Então a proposta é colocar o i aqui. Sem o i, esse termo seria um puro imaginário. Então eu coloco esse i aqui, porque aí me diz, beleza, do ponto de vista do lagrangiano, esse termo aqui é um termo real. Foi. Desculpa, eu essa matriz. Vou te explicar agora. Então, essas aqui são as matrizes de Pauli. Sim. Então, esse termo aqui tem a seguinte forma. Qual é a forma desse termo? Psi dagger, matriz de Pauli sigma i, escalar gradiente, derivada espacial xi do psi. Questão. Esse termo aqui é um escalar ou não? Tem que ser um escalar, porque se isso aqui é um candidato à energia, isso tem que ser um escalar. Então, vamos fazer a transformação de rotação disso. Vamos pegar essa grandeza, psi dagger, sigma i, di, psi. Vamos fazer a transformada de rotação dele. Então, isso aqui vai ficar psi, linha, dagger. Sigma, as matrizes sigma são matrizes numéricas, não se transformam, as derivadas se transformam e o psi se transforma. Vamos ver as transformações de rotação. Isso aqui vai ficar psi dagger, S dagger, sigma i. Esse objeto aqui é R, I, J, DJ. E esse objeto aqui é S, psi. Fiz a transformação de rotação. Isso aqui é matriz 2×2. Isso aqui é matriz 2×2. Isso aqui é número, elemento de matriz. Essa derivada, essa matriz é constante do ponto de vista da dependência em x. Então eu posso escrever esse termo sem nenhum problema, botando esse RJ cá na frente, porque ele é um número, é um elemento de matriz, ele passa por aqui tudo. Vai ficar RJ, psi dagger, S dagger, sigma i, S, DJ, psi. Simplesmente reescrevendo esse termo. Esse objeto aqui pode passar cá para frente, porque ele é um simples elemento de matriz. Psi dagger não, é um vetor linha. S é uma matriz 2×2, sigma é uma matriz 2×2, esse S é outra matriz 2×2, essa derivada pode atuar diretamente aqui. Mas agora nós já sabemos. Do grupo S2, a gente sabe que isso aqui nada mais é do que R e N sigma N. Isso aqui é R e N sigma N. Mas agora nós sabemos que R e J vezes R e N, a gente já fez esse cálculo ainda agora, é a mesma coisa que R transposto JI, R e N. R transposto JI, R e N dá delta de JN. Então essa contração aqui, R e J, R e N dá delta de JN.
delta de Jm. Então, M é igual a J. Então, essa grandeza é um escalar. Transformado dele é igual a M. Então, essa grandeza é um escalar de Lorentz. Então, se eu colocar aqui as matrizes sigma e colocar aqui as derivadas contraídas, essa grandeza aqui é um escalar. Então, eu consegui construir um escalar de Lorentz, um escalar de rotação, perdão, um escalar do grupo SO3, sem precisar recorrer à derivada segunda. Só tem derivadas primeiras no campo. Essa derivada e essa derivada. Isso aqui seria a versão não relativística da equação de Dirac. Seria uma equação de Dirac newtoniana, vamos dizer assim. Mas vamos em frente, não acabei, estou só fazendo essa proposta. Vamos ver o que essa proposta vai dar para a gente. Vou apagar isso aqui. Então, a minha primeira etapa foi construir, mostrar que eu pude construir um Lagrangiano que é não quadrático nas derivadas, mas linear nas derivadas. Uma derivada temporal e uma derivada espacial, um gradiente apenas. Lembrando então, que essa combinação tem que ser entendida assim. Na verdade, o que é esse operador? O que é essa função? Só para ficar bem claro para quem nunca não está acostumado um pouco com essas coisas, né? Isso aqui é sigma, escalar, gradiente. Como é que eu vou ler isso aqui? Eu vou ler isso aqui da seguinte maneira. Primeiro, vamos fazer essa operação. O que é sigma, escalar, gradiente? Isso aqui significa sigma i di. Ou seja, as matrizes de Pauli. Sigma 1 dx mais sigma 2 dy mais sigma 3 dz. 0, 1, 0 dx. Então, vai ficar um dx aqui e um dx aqui. Mais 0 menos i dy e dy. Estou botando a matriz sigma 2. E a matriz sigma 3. 1, 0. 0 menos 1. Então, esse operador, ele tem que ser pensado assim. dz dx menos i dy. dx mais i dy menos dz. Se eu pegar esse operador ao quadrado, sigma escalar d, sigma escalar d, vou pegar essa matriz aqui, né? Vamos ver. Pegar isso aqui, sigma, pegar essa matriz aqui ao quadrado. Isso aqui vai ficar, claro, uma matriz ao quadrado é uma matriz disso aqui, vai ficar dz. Então, a matriz é isso aqui. Esse aqui é meu operador. Então, antes de fazer isso, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer isso que ele está falando aqui. Então, o que é isso aqui? Isso aqui significa o seguinte: se 1 estar, se 2 estar. Isso é o que se dá. Quem é esse objeto aqui? Esse objeto aqui é uma matriz operatorial, derivadas. Tem essa forma aqui. dz dx menos i dy. dx mais i dy menos dz. E aí aqui psi1 e psi2. Então, como que ficou isso aqui para nós? Ficou assim, psi1 estar, psi2 estar. Ficou agora o vetor dz atuando no psi1 e dx mais dz atuando no psi1 mais dx menos i dy atuando no psi2. Depois o outro termo, dx mais i dy atuando no psi1 menos dz atuando no psi2.
Então isso aqui está dando para nós o seguinte, isso vezes isso. Então isso aqui está dando para nós. Então, quer dizer, na verdade, esse produto todo, essa grandeza toda está dando o seguinte, psi1 estar derivado em relação a z do psi1 mais psi1 estar derivado em x menos i derivado em y do psi2 mais psi2 estar derivado em x mais i derivado em y do psi1 e depois menos psi2 estar derivado em z do psi2. Então aquela grandeza lá está significando tudo isso para nós. Está dizendo que eu tenho uma derivada em z do psi1, uma derivada em x do psi2, menos i derivado. Então, essas derivadas atuando aqui. Só uma observaçãozinha também. O que é a seguinte? Essa grandeza aqui, também, eu teria que ver. Isso aqui é um termo da energia. Não esperaria que esse termo aqui fosse real. Vamos lá, teria essa psi sigma, escalar gradiente, vou botar assim, até botar assim, sigma i, dI Vamos estudar se essa grandeza é real ou se não é real. A gente chama conjugado hermitiano dela. Mas, de novo, essa grandeza, do ponto de vista exteriorial, essa grandeza é um número. Ela é escrita, ela não tem transposto. O transposto dela é igual a ela mesma. Então, vamos dizer, o conjugado complexo dela é o seu próprio conjugado hermitiano. Psi Dagger, sigma i, di psi Dagger. E agora eu sei tirar o conjugado hermitiano. O conjugado hermitiano troca a ordem. Vai ficar derivado em i do psi Dagger, matriz sigma i Dagger, mas a matriz sigma i é hermitiana, que é o psi Dagger, Dagger, psi. Que é diferente do que está lá. Mas aí, de novo, eu vou invocar aquele princípio. Eu vou dizer, isso aqui é a mesma coisa que a derivada disso. Psi Dagger, sigma i psi, menos psi Dagger, sigma i. Aplico de novo a regra de Leibniz. A derivada do produto e a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro derivado do segundo. Cancelo esse termo aqui com esse termo igual. Então, isso é uma identidade. Esse é um termo de superfície, nós estamos fazendo isso, nós estamos dentro de uma ação. Então, nós temos uma integral espacial de uma divergência. Teorema de Gauss, isso dá um fluxo no infinito. Eu te expresso, aqui é um termo de superfície. Está medindo os campos lá no infinito, só está medindo nas bordas, não no volume. Então, esse termo aqui é desprezado do ponto de vista das equações de Euler-Lagrange. Então, eu estou dizendo que esse termo aqui, ó, é menos ele. Então, esse termo é um puro imaginário. Como é que eu corrijo? Faço um puro imaginário e fica real. Multiplica por isso. Se eu botar um i aqui, vai ter um i aqui. Você vai ter um i aqui, vai ter um menos i aqui. Vai ter um menos i aqui e vai ter um mais i aqui. Então, multiplicando por i, essa grandeza é real. Então, eu boto i aqui. Lá, com uma constante real, eu boto um i aqui. Onde há esse parâmetro é real. Então, estou botando um i aqui. Então, ou seja, eu estou botando um i aqui, i. Então, agora tem certeza que essa grandeza aí é real. Muito bem. Vamos fazer mais uma operaçãozinha só. Então, por isso que eu estou tranquilo. Essa grandeza aqui é um escalar e essa grandeza aqui é um número real. Então, é um bom candidato à energia, é um escalar e é um real. Ele está medindo a derivada primeira do campo. Não está medindo a derivada seguinte. Vamos fazer uma outra operação aqui só para ficar claro para nós. Pegar essa operação aqui, pegar essa grandeza aqui, ó, sigma escalar gradiente ao quadrado. Só para a gente lembrar disso aqui. Isso aqui é a mesma coisa lá, que sigma i di sigma j dj. Estou tirando essa grandeza aí ao quadrado. É ela vezes ela mesma. Então, posso botar isso aqui é uma derivada, a matriz é constante. Então, posso escrever isso aqui assim, ó, sigma i, sigma j, di, dj.
DI dj é igual a dj DI. Então, essa grandeza aqui é simétrica. Se isso aqui é simétrico, eu só vou pegar a parte simétrica disso. Então, eu posso, sem nenhum problema, substituir isso aqui por um meio de sigma I, sigma j, mais sigma j, sigma I, vezes DI dj. Por quê? Porque como essa grandeza aqui é totalmente simétrica, os dois índices estão contraídos, então se isso aqui é puramente simétrico, isso aqui só vai poder pegar a parte simétrica. A parte antissimétrica automaticamente dá zero. Agora, sigma I, sigma j, mais sigma j, sigma I, nós sabemos lá da álgebra das matrizes de Dirac, de Pauli, tá? 2 vezes delta j, vezes a matriz identidade. Então, 2 cancela com 2, identidade vai ficar aqui, isso aqui é o Laplaciano. Então, isso aqui dá a matriz identidade vezes o Laplaciano. Então, se eu pegar aquilo ali é igual a isso aqui, ó. Laplaciano, 0, 0, Laplaciano. É aquele operador. Tá? Só para lembrar vocês disso aqui. Mas o que está interessante para nós é isso. Que a gente nunca pode perder o escalar, né? Nunca pode perder o escalar. O escalar sai muito. Exatamente. O escalar é muito importante para ele. Vai te dar os invariantes, né? Qualquer grupo de simetria que você tiver. O que você quer construir é grandeza. O escalar é absoluta. O escalar é o absoluto. Essa coisa de tem uma citação de Shakespeare que eu acho que é muito boa, que é muito boa até para o Traíra. Sei. Ele diz assim, quem sobe se arrastando pela indecência dos gestos, perde o direito às alturas. Né? Ah, não sabia não. Como é que é? Quem sobe se arrastando? Né? Quem sobe se arrastando pela indecência dos gestos, perde o direito às alturas. Ah, entendi. Interessante. Assim, essa frase de alguma peça dele, assim, especial? Eu acho que não sei se é tempestade, mas eu não estou meio confuso. Mas vai falar o que eu estou vendo. O que é interessante, por exemplo, você no sentido de se arrastar, é a equação do movimento, né? Certo. Então, se você vem do escalar, do absoluto, aquela equação de movimento não perde o direito às alturas. Que para mim, pelo menos, sempre foi difícil entender o conceito de contingência em física. Sei. Que na verdade tudo é contingente. Entende assim? Todas as grandezas que a gente faz é contingente, inclusive as que a gente mede. Claro. E aí isso é uma coisa galileanamente, dividir energia, acabou. Mas não é bem verdade isso. Mas por exemplo, a grandeza mais comum que a gente mede, que é contingencial, é a velocidade. Varia com o observador. Quer dizer, em física, o que eu acho que a gente não. As coisas são contingentes, mas a gente tem maneira de dar um caráter absoluto à contingência, no sentido de que a gente relaciona o que é contingente para mim com o que é contingente para você. Então, a minha contingência pode me fazer calcular a tua contingência. Eu acho que a física, se tudo fosse contingente e fosse solto, aí a gente teria uma ambiguidade maluca. Mas eu acho que o que você faz em física, o cálculo tensorial, que é a teoria de grupo, né, como a gente está discutindo aqui, o conceito de simetria, o que ele faz é isso. Ele gera absolutos e contingentes. Agora, o que é contingente não é solto, ele relaciona. Os contingentes estão todos ligados pelo absoluto, que é a teoria de grupo. Né? Então, vamos dizer, essa coisa, mesmo assim, as contingentes, a velocidade que você falou, lá no Galileu já se entendia que a velocidade é contingente. Mas, vamos dizer, você colocar que a energia é contingente, para mim é mais difícil do que espaço-tempo. Tempo contingente já é muito complicado. Mas energia contingente. Não, a gente depois se acostuma. Galileanamente, na época e agora, é complicado. Então, por isso que, digamos, aí que temos o Traíra e o Shakespeare. Então, o Traíra, ele está sempre se arrastando, né? Ele perde o absoluto, né? Ele perde a noção maior das coisas, entendeu? E a equação shakespeariana é que ela não perdeu, ela é contingente. Tudo
tudo que ela está trabalhando é com contingente, mas ela não perdeu aquele sentido absoluto. Eu acho que é isso aí, eu acho que a teoria de grupo ela faz isso. Ela, quer dizer, o tensor para você é isso, o tensor é o representante máximo de um contingente. Mas você pode usar essas grandezas tensoriais para construir absolutos. Quer dizer, a teoria de grupo que ela faz é isso, ela constrói absolutos a partir de grandezas circunstanciais, né, de coisas que são circunstanciais. Muito bem, então está claro. O que nós temos até agora? Só. Nós temos uma proposta de Lagrangiano que não depende mais de derivadas segundas no campo. Depende só de derivadas primeiras. Isso é interessante porque, vamos ver depois, aonde é que isso vai levar em comparação com o primeiro caso? O que eu espero? Eu espero que eu consiga tirar uma equação de onda dele. Eu quero escrever um campo que está se propagando. Então, no primeiro caso, eu já fui bem sucedido. Eu mostrei que eu tenho um campo fermiônico se propagando com uma velocidade de uma certa relação de dispersão e uma relação entre frequência e comprimento de onda, que é o que eu imagino que uma boa onda deva ter. Comprimento de onda e frequência relacionados pela sua velocidade. Se a onda está livre no espaço. Agora eu estou fazendo uma outra coisa. Eu tenho uma equação com derivada primeira, não com derivada segunda. Vamos ver como é que fica. Agora, o que foi importante para mim? Dizer que essa grandeza, além de ser real, ela é um escalar de rotação. Então, essa grandeza aqui é um escalar de rotação e é real. Essa grandeza aqui é um escalar de rotação e é real. Botei esse I aqui justamente para ficar real. Botei esse I aqui também para ficar real. Vamos fazer agora o princípio variacional. Delta L. Vamos variar em relação a psi. Então eu vou ter I, psi alfa estar, DDT, delta de psi alfa. Mais I, A, psi alfa estar, sigma I, DI, delta de psi alfa. Então nós já sabemos qual é o nosso procedimento. Nosso procedimento é liberar os delta psis, né, as variações dos campos das suas derivadas. Então, de novo, faça a mesma historinha. Bota a derivada do total, que é um termo de superfície, e subtrai pela regra de Leibniz. Então, na prática, essa derivada é uma derivada apenas que é transferida para cá. Então, vem com o sinal menos. Então, vem para cá, menos I ddt, e essa derivada saiu daqui. A mesma coisa aqui. Eu vou fazer a derivada do produto, que é um termo de superfície, menos a derivada do primeiro. Então, vem para cá um sinal menos, e essa derivada vai ficar aqui um DI do psi alfa estar. E essa derivada saiu daqui. Então, agora eu tenho um delta psi alfa livre, um delta psi alfa livre. Na verdade, o que eu estou fazendo é isso. Delta L, delta psi alfa, como se eu estivesse fazendo uma derivada em relação a psi alfa. O que dá isso aqui para mim? Está dando menos I ddt do psi alfa estar. Menos I A DI psi alfa estar sigma I. Então, na verdade, essa equação aí, se eu quiser colocar em termos matriciais, né, abolir o índice alfa, né, essa equação aqui, pensar, vocês vão pensar aqui, perdão, aqui eu fiz uma besteira, vocês me perdoem. Aqui, isso aqui é uma matriz, então isso aqui é psi alfa, sigma I alfa beta, vocês me perdoem, e aqui psi beta. Tinha que pensar isso aqui, desculpa, isso aqui está errado, da maneira que eu coloquei, corrijam aqui, por favor. Isso aqui é psi alfa estar, sigma I alfa beta, psi beta. Corrijam, por favor. Psi alfa estar, sigma I alfa beta, psi beta. Isso aqui é uma matriz, ela vai conectar essa linha com essa coluna. Desculpa, essa linha, essa coluna com essa linha. Aqui são as linhas e colunas. Então, aqui é psi alfa estar, sigma I alfa beta, e aqui é d psi beta. E aqui é d, aqui sim, é alfa alfa. Como é alfa alfa, vamos botar beta beta, para ficar tudo uniforme. Ficar d psi beta. Na verdade, eu vou fazer como se eu deixo d psi beta em evidência. Fatório d psi beta. Então, aqui fica d psi beta estar. E aqui fica di, e aqui fica sigma I alfa beta. Desculpa, tinha errado, tá? Então, essa equação ficou assim. Tem um menos I, né? Tem um menos I e um menos I. Então, a gente
gente pode tirar esses menos i's aí, porque isso é global. Então ficou assim, DDT, eu posso manter o I, botar multiplicar por sinal menos. I, DDT, do psi beta estar. A equação de campo ficou essa, I, DDT, psi beta estar, mais IA, DI do psi alfa estar, sigma I, alfa beta. Então, isso aqui é uma equação matricial. Beta varia de 1 a 2. São duas linhas. Então, beta igual a 1, 2, beta igual a 1, 2. Então, a gente pode escrever essa equação em forma matricial. A gente pode escrever essa equação assim, ó. I DDT, psi dagger, ó, aqui é psi dagger, mais IA, DI, psi dagger, matriz sigma I. Essa é a forma dessa equação, isso igual a zero. Então, isso aqui é a equação escrita em termos de componentes, e isso aqui é passando para a forma matricial, esquecendo os índices e colocando em forma matricial. Então, vamos lá. Tchau, tá dando para enxergar direitinho essa cor? Tá, né? Então, tá. Agora eu posso tirar o conjugado hermitiano dessa equação. Isso vai ficar I DDT psi. Quando eu tiro o conjugado hermitiano, troco o sinal do I aqui, mas troco o sinal do I aqui também. Então tem um menos global que eu estou absorvendo. Então ficou I DDT psi mais IA